Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não sabemos quando você vai assistir a esta lição, mas nós temos a certeza de que você obterá muitas bênçãos participando conosco. Nós estamos estudando a lição desse trimestre e a lição de hoje é a de número 9, que vai nos falar sobre prioridades. E hoje nós temos esses 3 adolescentes valorosos conosco. Diga seu nome. Mateus. Henry. Clara. Clara, Henry e Mateus, que participarão conosco da lição de hoje. E a lição de hoje tem como título Prioridades. Henry, o que você acha que é uma prioridade? Eu acho que prioridade é algo que precisa acontecer, é algo preferencial, uma coisa imediata, ou emergencial, entendeu? Preferencial, imediata. Clara, o que você acha que é uma prioridade? Uma preferência que você tem na sua vida. Preferência de algo na sua vida. Por que você vai no caixa lá do supermercado e está assim, prioridade, e daí tem embaixo o prioritário, ou embaixo tem lá assim, uns desenhos de alguém numa cadeirinha de rodas, ou alguém assim, com umas cores diferentes. Mateus, o que são prioridades? Prioridade nesse sentido, no sentido do mercado, nesse exemplo, eu acredito que seja aquelas pessoas que necessitam daquele serviço de forma mais rápida, porque de alguma forma o mercado entende ali que elas têm alguma forma de deficiência que atrapalha elas ou que de alguma forma precisam fazer algo mais rápido, precisam resolver aquilo. Na nossa vida, prioridade é aquilo que a Clarinha falou. É algo que a gente tem que fazer primeiro, ou estar mais preocupado. O verso de hoje está lá em Josué, no capítulo 8 e no verso 32. Mateus, leia para a gente, por favor. Vamos ver. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. O 33 também. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos 2 lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte o monte Ebal. Beleza, isso aí, maravilha. Vamos tentar entender um pouquinho da história. O povo de Israel tinha atravessado o Rio Jordão, o povo de Israel tinha destruído Jericó, depois eles ficaram empolgados, foram lá e tentaram destruir Ai. A primeira tentativa foi um fracasso, porque eles tinham cometido pecado, tinham feito coisas erradas. Então eles se arrependeram e pediram a ajuda de Deus. E Deus disse assim, olha, resolvam primeiro, prioridades, resolvam primeiro o problema que há entre vocês, depois eu vou dar a vitória. E eles então resolveram o problema, lembra? Acã tinha feito coisas erradas, Acã pagou o preço do seu erro, e uma vez que o pecado havia sido tirado, agora o povo de Israel já tinha a bênção de Deus para continuar a sua conquista da terra de Canaã. Então eles continuaram, derrotaram a cidade de Ai, e ao invés deles irem comemorar, deles irem se divertir, Deus disse, opa, é preciso fazer algo muito importante. Então Deus fez com que o povo de Israel se reunisse, e olha que legal, de onde eles estavam, até um lugar bem mais para cima um pouquinho, que era uma região conhecida como Siquém, havia mais ou menos uma distância de uns 40 quilômetros, talvez um pouquinho mais, e ali eram povos que eles ainda não tinham dominado, eram só inimigos. Mas Deus disse, vão, subam e cheguem até esses 2 montes. Como é que era o nome dos montes? Ebal e Gerizim. Isso, Ebal e Gerizim. Ebal e Gerizim eram montes que estavam na região de Siquém. A região de Siquém era uma região onde Jacó havia morado. Lembra que Jacó era o pai de todo o povo de Israel, tá? A partir de Jacó que vieram os 12 filhos, e daí as 12 tribos, e daí o povo de Israel. E agora Deus pede para que eles caminhem e cheguem até esse local. Quem que foi lá? Foram só os homens, só as mulheres? O que você leu aí? Foram todo Israel, estrangeiros e naturais da terra. Isso, todas as pessoas. Deus disse, eu quero todas as pessoas lá.
Então eles subiram, e enquanto eles estavam caminhando, Deus colocou no coração dos seus inimigos medo. E eles não atacaram o povo de Israel. Legal, né? Viu como Deus protege? E eles subiram, e quando eles chegaram lá nessa região, você tem 2 montes. Tá? São muito próximos um do outro. No meio deles tem um vale. Então Deus disse o seguinte: olha, a arca do Senhor vai ficar aqui no meio, e metade das tribos de Israel, ou seja, 6 tribos vão ficar em um dos montes, e as outras 6 tribos vão ficar no outro monte. Quando se reuniu todo o povo, Deus deu mais algumas instruções para Josué. E Deus disse assim para Josué: olha, construa um monumento. O que é um monumento? Vai lá, Henry, o que é um monumento? Para que a gente constrói um monumento? Vai lá, Para lembrar. ajuda. Para lembrar, Para lembrar, exato, para chamar a atenção das pessoas. Tá? Quando você tem um monumento no meio da cidade, todo mundo olha para aquilo e fala assim: ah, isso aí foi uma batalha, isso aí foi um grande herói. Então eles construíram um monumento com pedras, e naquelas pedras eles puseram uma argamassa, puseram um tipo de massa mesmo ali, e escreveram. O que eles escreveram ali? Escreveram os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés. E ao lado desse monumento, eles construíram um altar. Nesse altar, então, eles ofereceram sacrifícios a Deus. E naquele momento, naquela ocasião, Josué recapitulou com eles toda a lei que Deus tinha dado para eles. Há pouquíssimo tempo atrás, alguém também tinha recapitulado a lei. Quem foi? Um pouquinho antes de Josué morrer, de Josué assumir como grande líder. Quem que era o líder? Moisés. Moisés. E o que Moisés fez antes de morrer? Chamou a reunião. Recapitulou a lei. Muito bem, exatamente. Moisés fez todo um processo de recapitulação. E agora Josué lê toda a lei. E depois que Josué leu a lei, Josué começa a ler as bênçãos de obedecer a lei. E todo mundo que estava no Monte Gerizim disse: amém, assim seja. Era o monte das bênçãos. E depois Josué começou a ler o que aconteceria se eles não guardassem as leis de Deus. O que eram? As maldições, exatamente. E daí Josué leu tudo o que aconteceria com eles se eles não guardassem as leis. E quando ele terminou de ler, todo o pessoal que estava em cima do Monte Ebal disse o quê? Amém. Ou seja, assim seja. Se nós não guardarmos a lei de Deus, nós teremos problemas. Naquele momento, o povo entendeu que a prioridade deles era obedecer a Deus. Se eles obedecessem a Deus, Deus derramaria sobre eles bênçãos sem medida. Mas se eles não obedecessem a Deus, Deus simplesmente deixaria de derramar as bênçãos e eles então seriam amaldiçoados, seriam muito infelizes. Sabe, hoje também acontece isso na nossa vida. Quando a gente se dispõe a obedecer a Deus, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus derrama bênção sem medida sobre nós. Deus quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente tenha uma vida plena de alegria, de tranquilidade, de gozo. Mas se eu não obedeço aquilo que Deus manda, não é que Deus vai me prejudicar. Deus é Pai e Deus nos ama de forma assim apaixonada. Só que se eu não faço aquilo que Deus me pede, Deus simplesmente, é igual o pai, fala assim: ah, tá bom, você não quer fazer? Então você faz por conta. E muitas vezes, quando a gente desobedece aos nossos pais, nós temos problemas. Da mesma forma, quando a gente desobedece a Deus, nós também vamos ter problemas. Que entendamos que é fundamental para a gente obedecer a Deus. Apocalipse 2:3, verso 20 diz o que, Clarinha? Diz para a gente aí, rapidão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O que Deus diz para nós hoje? Eu estou aqui, ó, eu estou do teu lado, eu quero fazer você feliz. Deixa eu entrar, deixa eu ser o seu amigo, deixa que eu seja a sua prioridade e você será feliz. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque sabemos que quando o Senhor é a nossa prioridade, a nossa vida caminha bem. Por favor,
continues conosco. Nos ajude sempre a te obedecer. Nos ajude sempre a fazer a tua vontade e nos leve logo para os céus, em nome de Jesus. Amém.